Bom, agora a gente vai falar de, quanto no nosso mini curso Introdução ao Python, a gente vai falar de estruturas de controle de fluxo, que seriam as estruturas condicionais e as estruturas de loop. Iniciando pelas estruturas condicionais, o if, o else e o elif, a gente tem que a estrutura condicional ela é uma seção que vai ajudar a definir condições para a execução de determinado bloco de comando. Então a gente tem um bloco de comando que vai rodar se determinada condição for atendida. No caso, a gente pode usar aqueles que a gente fez na aula anterior, que foi o AND, o OR, o NOT, para aperfeiçoar essas condições, mas vocês vão ver em seguida. A gente pode supor que a gente tem uma condição X, que no caso seria uma variável armazenando alguma coisa, uma condição para que aquele bloco rodasse. A gente tem essa condição X. E se essa condição for satisfeita, ou seja, ela for verdadeira, true, esse código, esse bloco de comando, ele vai ser executado. Se não, a gente pode executar outro bloco de comando. Provavelmente poderia estar no else ou no elif. O if e o else no Python ele vai ser usado sobretudo para fazer uma execução andar após analisar condições estabelecidas. Como eu falei, se for true ou for false, ele vai rodar determinada coisa, determinado bloco de comando, servindo para avaliar as opções possíveis e evitando erros no código. Então, de uma forma mais prática, a gente teria um bloco de comandos. Vamos começar pela nossa criando a nossa variável, que nada mais seria do que uma referência para guardar um objeto na memória. Então a gente vai ter nossa variável x, como no exemplo anterior, onde a gente vai armazenar, a gente pode armazenar um nome qualquer. E aí a gente vai ter se. A gente pode ter algo do tipo se x for igual a atribuição, colocamos um, e para atribuir a gente colocou um igual dado. Aí aqui a gente vai colocar duas, que é para dizer se o que está lá é igual a Beto. O nosso x lá em cima foi em letra maiúscula. Então, se x for igual a Beto, a gente vai dar um print. A gente vai rodar o nome é Beto, por exemplo. Aí a gente poderia colocar um else if, por exemplo. A gente pode colocar um elif, no caso se a gente tivesse outra coisa, como por exemplo, se x for igual a Beto, a gente printa o nome é Beto. Se não, mas, porém x for igual a Arthur, a gente tem que o nome é Arthur. Agora, se não for nenhum dos dois, a gente tem um else que não vai receber parâmetro, ele não vai receber uma condicional, quer dizer, a gente tem um else que não vai receber uma condicional. Então, se a condição 1, que é x é igual a Beto, for verdadeira, vai passar para o print, o nome é Beto. Se o x não for Beto, mas for Arthur, vai passar para o segundo bloco, onde a gente vai printar o nome Arthur. Agora, se não for nenhum dos dois, ele é outra coisa, então a gente vai printar. Para qualquer outro nome que não seja Arthur ou Beto, a gente vai printar. O nome não é Beto e nem Arthur. E a gente entra nesse bloco de códigos. Fazendo um teste inicial, a gente tem que o nome é Beto. Se a gente trocar essa variável por Arthur e rodar ela, o nome vai ser Arthur. E se a gente colocar
outro nome e rodar, ela vai entrar no outro. O nome não é Beto nem Arthur. Então, isso seria uma estrutura condicional. Como eu falei na aula anterior que a gente utilizaria as nossas variáveis, nossos tipos de dados anteriores, vamos criar um exemplo onde se x ele for Beto e o nosso y que vamos criar daqui a pouco, aqui, isso, se o nosso x for igual a Beto e o nosso y, que nós vamos declarar for igual a Maria, a gente entra nesse código. Então, vamos colocar aqui. Vamos inicialmente colocar Maria em ambos, só para fazer um teste. Então, se não a gente printa aqui a condicional deu falso. E aí a gente vai ter, eu vou tirar esse segundo aqui. Então, se o x for Beto e o y for Maria, a gente entra aqui. Se ambos forem verdadeiros, entramos. Se for falso, pelo menos um deles, nesse caso, a gente entra aqui. Então, a condicional deu falso, porque x é Maria e não Beto, nesse caso. Se a gente trocar por Beto, a gente tem que vai entrar no if, Beto e Maria. Como exercício, eu deixo para vocês verificarem os outros, o OR e o NOT, e vocês vão experimentando isso nessas condicionais. Por fim, a gente tem os loops, onde loop ela é uma estrutura de repetição no Python, onde vai desenvolver para desenvolver tarefas repetitivas. Como o próprio nome diz, um loop contínuo. Ele vai funcionar até determinada condição ser satisfeita. Então, a estrutura vai funcionar como um bloco de código ideal para executar uma única operação em todos os dados. Então, a gente tem um bloco de código qualquer que a gente vai quer que ele se repita até determinada condição ser satisfeita. Por exemplo, se o x fosse 0, por exemplo, a gente quer que determinada função rode até que o x seja 2 ou 3, quantos números a gente quiser, e aí, enquanto esse x não for isso que a gente espera, a nossa estrutura de loop ela vai continuar funcionando. Nesse caso, a gente tem duas condições, seriam o for e o while. Vamos começar pelo for de uma forma mais visual. Então a gente pode criar um for dentro de uma variável chamada nomes, e a gente cria uma lista, por exemplo. E aí a gente tem, dentro dessa lista, nós temos nomes como Beto, Maria e o Arthur. Então a gente vai criar um condicional for, onde a gente tem nome, que seria o nome da pessoa, dentro da variável nomes, onde tem a lista. E a gente pode colocar para printar o nome. Nesse caso, a gente vai ter que a gente tem nome, que é uma variável qualquer que a gente atribuiu, poderia ser x, poderia ser qualquer coisa aqui. E a gente tem que aí a gente colocou um nome para ficar mais específico. Então a gente tem um nome dentro em nomes, nessa nossa lista, onde a gente vai printar cada nome. Então o for ele vai percorrer a lista e vai nos dar nome por nome, repetindo esse print sem a gente precisar escrever vários e vários prints para pegar cada nome.
Então, nesse caso, ele vai printar Beto, depois Maria, depois Arthur e em seguida encerrar nosso for. Aqui, Beto, Maria, Arthur e em seguida ele encerra nosso for. Agora, se a gente tem, no caso do nosso while, que pode ser de outra forma, a gente pode ter uma forma diferente aqui nesse caso, de uma forma que a gente pode ter outra variável, uma variável x, como eu falei, com número zero. E while seria enquanto nosso x ele for diferente, a gente tem. Enquanto esse x ele for diferente de 2, vamos dizer assim, a gente tem que teremos um print com um número x, apenas para caráter de estudos. E nosso x, lembrando que se a gente não resolver essa condição, nosso x ele não vai ficar 2 de uma hora para outra. Então, a gente precisa colocar essa condição dentro do while para o nosso x se modificar e a gente poder parar o while. Senão, é diferente da condicional for ou de outras condições, ele vai ficar no loop eterno e a gente não quer isso. Não, a gente não quer um loop eterno. Então, a gente pode ter um x que vai receber mais igual a 1. Então, a gente tem o x com o número que já está lá no próprio x, no caso 0, nesse primeiro exemplo. E aí a gente coloca mais igual a 1, então o x sempre vai receber em cada interação while 1. Então, tá 0, aí a gente entra no while, que é diferente de 2, roda o print com o x, vamos rodar o 0, aí a gente coloca um 0 mais 1, aí somamos e dá 1. Aí o x agora vai virar 1, ele entra novamente no while, é diferente de 2 ainda, vai printar 1, e aí a gente vai somar 1 mais 1, ou seja, o que está lá no x mais o que eu coloquei. E aí eles vão somar e vai dar 2, e aí dessa vez a gente não vai entrar. Ou a gente não vai entrar porque o x ficou igual a 2, não ficou mais diferente. Então a gente não entra mais no while. E conseguimos parar nosso loop. Aí nesse caso a gente pode ir aperfeiçoando isso nos exercícios. Vocês vão ver exercícios mais elaborados quando a gente chegar na parte de exercícios. E a gente vai poder aprender melhor com um nível melhor. Mas de agora eu já aconselho a vocês irem já pesquisando atividades, exercícios, pondo em prática. Isso ajuda bastante. Então, por aqui é isso e um abraço.